Olá, boa tarde, amigos e amigas internautas. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós estamos aqui no programa Reprogramação Mental, nosso ponto de encontro para falar de desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, coaching, hipnose, marketing. Falar de coisas que funcionam, falar de coisas que nos ajudem a crescer, nos ajudem a perceber melhor o mundo. E hoje nós estamos aqui com um convidado, o nosso amigo, o professor Sérgio Henrique Faria, que vai falar sobre um assunto muito interessante. Boa tarde, professor. Boa tarde, Valdeci. Boa tarde, internautas. Qual é o assunto? Vamos falar de mensagens subliminares hoje. Ok, então vamos lá. Define para mim mensagens subliminares, Sérgio. As mensagens subliminares são consideradas aquelas mensagens que nos são apresentadas abaixo do limiar da consciência. Ou seja, você não necessariamente percebe que elas estão sendo apresentadas a você. Ok. Existe alguma mensuração de tempo para esse abaixo do limiar da consciência? Bom, na verdade, quando você trabalha com mensagens subliminares, você pode apresentá-las de diversas formas, né? Por exemplo, em vídeos, em propagandas, em sons. Então, aí dependendo da técnica que você usar, ou vai ser de uma apresentação muito rápida, ou vai ser de algo que não está aparente em primeiro plano. Então, a gente até trouxe algumas figuras aqui para explicar um pouquinho melhor para você e para o pessoal que está nos assistindo o mecanismo que funciona. Legal, nós vamos falar bastante disso hoje. Na verdade, a mensagem subliminar, se eu estiver correto, o especialista nisso é o professor Sérgio, se eu estiver correto, elas são usadas com mais frequência do que nós percebemos. Muito mais frequência. Então, bom, Sérgio, a figura que você quiser, assim que você quiser. Bom, pedir para o colega colocar a figura 1, para a gente explicar um pouquinho um dos mecanismos principais que acontecem às mensagens subliminares. Então, por exemplo, ali está mostrando como que é a nossa visão. Então, você tem a sua visão principal, as células dos nossos olhos que captam essa visão se chamam cones, e existe a visão periférica, que é aquilo que está em volta, mas você não está prestando atenção, não está reparando, mas está no seu campo. Então, se você colocar a sua mão, por exemplo, ao seu lado, você percebe que sua mão está lá, embora você não esteja olhando para ela. Isso que está fora do seu campo principal é captado pelos bastonetes e é registrado no seu inconsciente também. Você não se dá conta disso, porque não é no seu foco de atenção. Esse é um recurso utilizado para também apresentar algumas mensagens subliminarmente. E a gente sabe que as mensagens, quando são projetadas lá no cérebro, elas são invertidas. Então, mesmo que você coloque as imagens escondidas de ponta cabeça, por exemplo, vai entrar registrado da mesma forma. Então, essa é uma maneira que a gente pode trabalhar, usando a visão periférica. Legal. Bom, você explicou, inclusive, o funcionamento do cérebro aí, que às vezes o pessoal deixa as mensagens num segundo plano. Isso. Por exemplo, na visão periférica. A visão periférica. De maneira invertida também. Seria uma forma de trabalhar, como a gente costuma falar em hipnose, especialmente na ericksoniana, como os análogos, analógicos, né? Sim. De maneira analógica, o cérebro processa aquilo e ele captou a mensagem da mesma maneira. É isso aí? É isso aí. Com hipnose, muito bem, o Valdeci, um grande profissional da área de hipnose, já fez um link aqui, né? E os hipnólogos, quando eles também fazem a marcação analógica, dando uma ênfase em alguma palavra na frase e tal, já é um tipo de, vamos dizer assim, uma forma subliminar da pessoa guardar aquilo lá, né? Legal. Vai para outra imagem? Então, por exemplo, se você colocar a imagem 2 aí, a gente vai ver uma coisa interessante. Algumas figuras a gente pode trabalhar de forma que elas vão perdendo o sentido real delas e se tornando outra coisa. Então, isso é uma forma também. Você pode esconder figuras ou colocar figuras lá, como vocês estão vendo nessas caravelas. Então, no começo está bem claro o que são as caravelas. Tem uma parte que elas vão perdendo o formato e, de repente, não são mais. Então, o que é caravela e o que não é caravela?
Então, é uma forma que já vai escondendo isso também nas imagens, né? A gente já não sabe o que é nuvem e o que é caravela, O né? que é nuvem, o que é caravela. Então, ou o que é o Arco da Lapa lá no Rio de Janeiro. Isso, também, o Arco da Lapa no Rio. É muito parecido. Outra coisa interessante, se a gente colocar a imagem 3 também, por exemplo, que aí a gente vai ver que uma outra maneira que as pessoas costumam utilizar isso é por meio de junção de figuras. Então, você tem as duas figuras lá principais, né, que é um casal de idosos, mas se você olhar lá, tem outras figuras dentro desse casal. Então, você pode esconder as imagens aí. Entre os dois tem uma taça, seria, né? Isso. Então, ali, nesse caso, ficou muito fácil de olhar. Agora, tem imagens que são mais sutis. Se você pegar a imagem seguinte, por exemplo, que é a imagem 4, tem uma série de figuras escondidas ali, que se você se deparasse com essa imagem sem ser avisado, talvez você não percebesse a maior parte delas. Então, quem olha isso aí, de repente, vai ver uma imagem, um rio, algumas montanhas. Agora, se você começar a olhar atentamente, ali em cima você já vai ver um urso nas nuvens. Logo abaixo tem uma mulher, um cavalo formado com as rochas ali do lado direito, que é esquerdo da imagem, digo, né? E uma série de outras coisas que estão ali escondidinhas. Então, elas estão ocultas, né? Ok. Essas imagens, por exemplo, pinturas clássicas, a gente percebe que é uma ideia do artista de mostrar diversos recursos, como a nossa visão processa isso, como a nossa mente processa. Mas tem casos de subliminar que não são tão ingênuos ou tão artísticos, né? Ou pelo menos não foram interpretados como tal. É verdade. Tem, às vezes, são colocados deliberadamente. Então, se a gente pegar, por exemplo, na imagem 11, é uma imagem muito interessante, usada por uma grande revista. Ela aproveita uma imagem, um recurso. Então, a revista está falando sobre dieta. E ela usa criativamente esse recurso subliminar. Ela já coloca no próprio garfo uma imagem que nos lembra o quê? Uma cinturinha. Uma cintura fina, uma pessoa esbelta. Porque está comendo verdura. Já a próxima, né, que seria a 12, também uma revista, né, falando de um tema, que é a pílula do amor e tal, e ela já coloca ali uma imagem que vai formar um símbolo fálico e tal. Apesar da pílula do amor ser mais popularizada como uma pílula azul, ali está uma pílula vermelha e triangular, né? No caso, a azulzinha mais conhecida. É a mais conhecida. Ali está a vermelha e o formato para dar um efeito subliminar. Fazer uma alusão direta. Mais cor da pele, vamos dizer. Exatamente. Quer dizer, então nem sempre é como faz o artista naqueles quadros que você mostrou, onde o rosto da pessoa idosa é uma outra pessoa que está tocando violão. Às vezes tem um propósito de transmitir uma mensagem ali direta. Sim, às vezes o intuito é transmitir alguma outra mensagem. Essa mensagem pode ter algum intuito interessante, né, nobre para a pessoa, ou alguns fazem, às vezes, por diversão, porque colocam coisas que não tem nada a ver lá, coisas até de mau gosto, como nós vamos ver daqui a pouco algumas imagens aqui que não são, assim, vamos dizer, de tão bonitinhas. Bom, tem um caso aí, Sérgio, que parece que talvez seja um dos casos clássicos do subliminar, que acho que foi na Inglaterra, da pessoa que estava assistindo um filme, e no filme ele via as imagens falando, via alguns flashes na tela. Esse foi um experimento muito famoso do James Vicary. Então, foi um experimento que ele fez lá nos Estados Unidos, em um cinema. Até nesse momento não se falava disso, mensagens subliminares. A partir do momento que ele fez esse experimento que ficou conhecido. Então, o que ele fez? Ele pegou um aparelho chamado taquitoscópio, que ele projeta imagens rapidamente na tela. Então, durante a apresentação do filme, ele colocou para projetar a seguinte imagem: beba Coca-Cola, em inglês, né? E coma pipoca. Só que isso aparecia muito rapidamente. Para você ver uma imagem, um frame, né, você tem que ter lá 24 fotogramas.
E ele substituiu um e colocou essa imagem. Então ninguém conseguia ver nada a olho nu que fosse perceptível. Conscientemente não. Conscientemente não. E, segundo o relato dele, no final do filme as pessoas saíram de lá com uma vontade de tomar Coca-Cola e comer pipoca, e aumentou a venda de Coca-Cola e de pipoca ali em tantos %. A partir daí, deu aquele, nossa, o cara criou um negócio novo, e isso é muito perigoso, e agora isso vai ser proibido, vai ser permitido. Deu um mó, né, bafafá, o que nós vamos fazer com isso e tal, não sei o que. Então deu toda essa confusão. E aí ficou famoso, mensagens subliminares. E o mais interessante, passado alguns anos, ele mesmo veio a público, admitiu que aqueles resultados foram uma farsa. E até hoje é citado como o experimento mais importante, como a base de tudo isso, mas pouca gente cita isso aí, que ele foi como uma farsa, que ele sofreu pressão de quem estava investindo nele, de quem estava lá pagando os estudos. Mas ele não disse exatamente em que ponto que era uma farsa. Onde ele fraudou exatamente o experimento? Disse que foi o seguinte, os resultados não foram aqueles. Não houve um aumento significativo de vendas, como ele já havia dito. Então ele manipulou. E depois dele, mais ninguém fez nada em nível científico? Então, teve muitos experimentos, tá? Agora, não houve nenhum experimento suficientemente importante para falar, nossa, mensagem subliminar funciona muito bem. Eles já testaram algumas formas de mensagens subliminares, eles perceberam que pode até haver uma lembrança, um aumento das vendas, se for o caso, logo após a apresentação da mensagem, uma coisa muito rápida, muito sutil, né? Como se fosse uma chamada mesmo. Como se fosse uma... Mas assim, não é nem o suficiente que a pessoa fale, nossa, funciona. É muito sutil. Então, eles falam assim, se a pessoa vendo, já é difícil convencer a pessoa a comprar alguma coisa, imagina a pessoa nem vendo, né? Não vendo, né? Mas existe toda essa polêmica ainda. Legal. Sérgio, nós estamos terminando esse bloco. No próximo bloco nós vamos falar mais. Você vai falar mais sobre mensagens subliminares. O que você tem para mostrar para a gente? Até o próximo bloco. Bom, nós estamos aqui com o professor Sérgio Henrique Faria, falando sobre mensagens subliminares. Professor Sérgio. Bom, eu queria mostrar uma imagem para vocês que é a 5, para o pessoal verificar que é interessante também como a gente pode colocar uma imagem escondida feita por junções de outras figuras. Então, aí, para você achar o 10º habitante da África, será que você que está aí vendo essa imagem consegue ver onde que está? Provavelmente, se você estivesse vendo isso sem procurar nada, nem imaginaria que estivesse ali. Só ia contar 9, né? Só ia contar os que estão ali. Agora, se você olhar do lado esquerdo, tem aquele rapaz ali com o cajado, começa uma zebra ali. Então dá para ver ali a orelhinha da zebra perto do queixo dele, a cabeça e o corpo correndo para o lado direito, onde estão as crianças. Ou seja, o corpo da zebra é a roupa dos outros integrantes. Isso, né? As listas da zebra são as roupas das crianças. Legal. Então, escondidinho ali. Na verdade, dá para se transmitir uma imagem através da junção das outras, como você disse. Tem a imagem 7 também, que é uma imagem muito fácil de a gente perceber. Então, um casal ali bonito, olhando o mar. Agora, o que tem escondido aí será, né? Opa! Será que o Valdeci identifica? Já complicou o Valdeci agora. Essa eu não conheço. Hein? Pega a visão assim em volta, vê o que você vê em volta da tela. Um bebezinho. Ah, sim, a formação de um bebê deitado. Isso. Formação de um bebê. Um bebezinho. Até o detalhezinho lá da árvore são os detalhes do rosto dele. Isso, o rosto dele lá no canto direito, os pezinhos e tal. Então, o que essas figuras escondidas têm a ver com subliminar? Isso aí, se for pegar o pé da letra, não é uma mensagem subliminar, porque a gente consegue perceber quando é chamado a atenção. Tem uma linha de estudiosos que fala, isso também é mensagens subliminares. Tem uma linha que fala, não,
Mensagem subliminar é só o que não pode ser visto nem percebido, mesmo quando eu chamei a atenção. Então, nesses casos, a gente está conseguindo ver. Então, para muitos estudiosos, não é mensagem subliminar. Sabe como que eu chamo essas mensagens? Supraliminares. Porque elas estão tão escancaradas que a gente não vê. Ou subentendidas. Então, aí vai dependendo da linha de pesquisa. A imagem também, a imagem 8 é interessante, porque aí a gente vê que uma mesma imagem pode ter mais que um significado. Então, ali você vê do lado esquerdo da tela, né, você vê um sapo, do lado direito um cavalo. Na verdade, são a mesma imagem, só está virada. Aí a gente entra lá na programação neurolinguística, né? Tudo que a gente vê é ilusão. A realidade só vai se formar dentro da mente de cada um. Ou seja, né? Você cria a sua realidade interna de acordo com seus referenciais, seu histórico de vida, suas percepções, é isso? Perfeito. Então, aquele velho ditado, né? A verdade é como um lustre. O que é a verdade? Depende do lado da sala que você está, você vai enxergar o lustre de um jeito. Então, a verdade para cada um vai ser dessa maneira, né? Você falando disso, Sérgio, me lembrou de um irmão meu já falecido. Ele contava uma vez que na escola teve a visita dos antropólogos, os irmãos Vilas Boas. E eles mostravam a diferença de como a criança indígena desenhava um peixe e como o civilizado desenhava. A criança civilizada, ela desenhava o peixe deitado, que é como nós costumamos ver o peixe, já na nossa mesa. E quando se pedia para uma criança indígena desenhar um peixe, ele desenhava o peixe na vertical, que era o modo como ele viu o peixe saindo da água, sendo pescado. Então, aquela do cavalo e do sapo me lembrou muito isso. Dependendo do seu referencial, você vai dizer que a imagem é um cavalo ou é um sapo. Depende do ponto de vista. Exato. E tem até aquela história que nós estávamos falando dela agora há pouco, conta com relação às caravelas chegando. Interessante, conta pra gente. A história, isso é muito usado, uma linha da psicologia e fenomenologia fala disso. Me parece que em relação a Colombo, quando as caravelas estavam chegando às Américas, elas já estavam num ponto, numa distância que seria visível para os olhos humanos. Mas os habitantes, os nativos, não divisavam, não conseguiam enxergar as caravelas. Eu não conheço o experimento científico à base disso, realmente, mas ele é muito contado. E dizem que só depois quando elas já estavam muito próximas, que os nativos perceberam realmente que eram barcos enormes, que também fugia do referencial deles, barcos enormes. Eles usavam canoas, então não existia o referencial. Por falta de um referencial, a visão humana ignorava aquilo. Eles já estavam num ângulo, num ponto que poderia ser visto, mas eles não enxergavam. É mais ou menos o que a gente faz com subliminar, não é? Exatamente. Então, tudo vai depender do seu referencial, né? E no subliminar a gente esconde. Tem até outros exemplos. Então, se a gente pegar, por exemplo, na arte, se pegar a figura 14 ali. Então, vocês devem conhecer o Tom Zé, é um artista muito conhecido, uma figura também, né? E ele fez esse LP aí, do disco ainda, Todos os Olhos. Então, quem não conhece vai ver lá, representando um olho. Mas a história real dele, ele contou até no Jô Soares, isso aí não é bem um olho, né? Ele pegou uma artista e ele pegou uma bolinha de gude e colocou ali no ânus e fez a foto. Agora, como é que a gente vai imaginar, né? A lá Tom Zé, né? A lá Tom Zé. Então é o olho, o outro olho, né? Ele disse, eu ouvi ele falando que eram todos os olhos da ditadura. Nesse programa ele falava que eram todos os olhos da ditadura. Lógico que na época ele não colocou esse nome no LP, né? Uhum. Senão não saía. Mas é interessante. Aí, por exemplo, outro exemplo, a gente vê lá na imagem 18. A imagem 18, o pessoal que gosta de cinema aí, o filme do Homem-Aranha, ele foi rodado e ia ter uma cena que ele prende um helicóptero entre as Torres Gêmeas. Só que antes do filme ir para o ar, houve o incidente lá, né, de derrubaram as Torres Gêmeas, o diretor achou melhor tirar o filme para não ficar um negócio chato. Só que ele deixou numa cena, se você vê nos olhos do Homem-Aranha, o reflexo das Torres Gêmeas.
Então elas não puderam ser mostradas no filme, mas ele deu um jeitinho de fazê-las aparecer ali no reflexo dos olhos do Homem-Aranha, né? Então, bem interessante. Deixou o rastro do... Porque no momento ia ficar chato para eles, ia soar meio como se fosse um humor negro atualmente, né? Porque era muito fresco na mente deles. Na imagem 16 também, tem uma outra imagem que é bem falada aí na área subliminar, que é do desenho do Rei Leão. Então tem um momento ali que estouram os fogos ali no céu e aparece escrito a palavra sex. Então, se você parar a imagem bem nesse momento, dá para ver direitinho ali. Então está escondidinho ali. No céu, né? No céu. Também essa eu vi muita polêmica sobre ela, realmente. Deu uma confusão. E lembra que eu falei que a mente pode inverter a imagem no comecinho? Se você pegar a imagem 13, então ele tem uma capa aí de um CD do Belo, um LP do Belo, e com a ajuda de um computador a imagem foi duplicada, como se estivesse colocada em um espelho. E aí formou ali o que seria uma imagem meio satânica, né? Uma imagem meio estranha aí. Então, isso aí tem toda uma linha que fala... é meio polêmico também. Os caras ficam procurando coisa e tudo que é lugar, né? Fica no espelho, aparece a imagem do diabo, aí já vai colocar a culpa no cara aí. Como diz o mineiro, estão procurando chifre na cabeça de cavalo. Estão procurando chifre na cabeça de cavalo. É a mesma coisa se a gente olhar a imagem 30. É um outro caso também famoso, que eles pegam um produto conhecido que a gente consome aí, que é a Coca-Cola. E aí, eles invertendo... Imagem 30? A imagem 30. Invertendo lá o logotipo da Coca-Cola, eles pintam ali, aparece escrito Alô Diabo. Então, o cara já vem falando, Coca-Cola, não sei o que lá. Tem uma mensagem subliminar. Às vezes traz um pouquinho de imaginação forçada, né? Tem muita viagem na maionese. A gente vai ver uns negócios aí, mas tem coisas também que não são. Isso que é interessante, Tem coisas que são propositais. Bom, Sérgio, nós estamos terminando mais um bloco. Vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, a gente continua aqui com o professor Sérgio, falando sobre mensagens subliminares. Olá, estamos de volta com o programa Reprogramação Mental. Hoje, falando sobre mensagens subliminares. Mas antes de voltar às mensagens subliminares, eu quero relembrar que o nosso programa é um patrocínio da Sociedade Interamericana de Hipnose, certificadora de cursos de hipnose, programação neurolinguística, coaching. Todos os cursos da Sociedade Interamericana de Hipnose são certificados internacionalmente pela IHA, a nossa certificação internacional, e todos os cursos, todos os profissionais da Sociedade Interamericana de Hipnose são altamente treinados, qualificados para fazer um bom atendimento para você. Você que quer conhecer hipnose, que nunca se permitiu conhecer o trabalho com hipnose, programação neurolinguística, coaching, entre em contato conosco e você vai ser atendido por um hipnoterapeuta bem treinado, bem formado, pronto para te ajudar a conseguir aquelas mudanças que você quer e precisa fazer na sua vida. Vamos lá, professor Sérgio Henrique Faria. Mensagens subliminares. Legal. Agora eu quero mostrar nesse bloco algumas mensagens que são realmente, comprovadamente, mensagens subliminares, que estavam lá, foram feitas deliberadamente, deu confusão, deu processo, tudo mais. Então a imagem 17, por exemplo, é um desenho famoso, né, que muitos de nós assistimos até quando éramos crianças aí, que é do Bernardo e Bianca. Então tem uma parte que ele desce uma montanha-russa e se você congelar o filme exatamente naquele ponto, exatamente, aparece ali no cantinho uma mulher de topless lá.
Então, 28 minutos do filme. Quando você está assistindo a velocidade normal, não dá para ver. Não percebe. Mas a acusação aí, geralmente, Sérgio, o pessoal diz que a ideia é gerar uma sexualização infantil, produzir essa sexualização precoce. Não me parece muito racional, pelo menos para mim. Qual seria o interesse disso também, né? A menos que estivessem vendendo alguma coisa. Quando você vende alguma coisa relacionada àquilo, você entende que está se canalizando um fluxo, uma demanda reprimida, não é isso? Se o dono da Disney fosse o mesmo dono da revista Playboy, poderia até dizer que era. Entendi. Mas aí, no caso, houve um processo aberto e a pessoa que fez o desenho falou, não, na verdade eu queria brincar, coloquei uma figurinha para fazer uma piada e ficou por isso, né? Ou seja, na verdade, a questão que a gente fica pensando é como é que alguém descobriu isso? Como é que alguém vai lá e percebe? O normal de você assistir um filme é ele passando. Você não fica congelando imagem por imagem para assistir um filme. Exatamente. Deve ter uns caras que ficam. Deve ter alguém que fica. Tem alguém que está recebendo para isso, né? Porque ali, como você mesmo disse, no começo, quando para a imagem congelada, a primeira ideia que dá, a impressão que dá é que tem uma revistinha na mão do Bernardo. Uhum. E não é uma revista, na verdade é uma imagem que está de fundo, né? Quando dá o zoom, você vê que é realmente uma mulher com seios de fora. Pois é. Uma outra imagem também que aparece bem é número 19. Então é um filme também que um sucesso de bilheterias aí que foi o Matrix. Então também é impossível ver isso aí durante o filme. Se você tiver um bom aparelho de DVD ou Blu-ray, congelar aí 1h57, está acontecendo uma ação no metrô, você percebe duas coisas. Ali ao fundo, lado esquerdo, tem uma letra S, me parece que é da cerveja Sol. E do lado direito, ruim de ver, inclusive, tem um símbolo, né, escrito Hewlett Packard, HP. Se você for para a próxima imagem, inclusive a imagem 20, vai ver essa mesma imagem aí, melhorada, ampliada, e se percebe, olha lá. Hewlett Packard, HP. Então, não se percebe isso na velocidade natural. Mas alguém que olhou estava treinado, realmente. Agora, não apareceu do nada, foi colocado deliberadamente, provavelmente pago também, né? Ok, então é isso que eu ia dizer. Essa daí você já percebe qual é o caráter dela. É expor uma marca, fixar uma marca na mente do consumidor. Eu começo a ter essa marca mais... todos nós conhecemos, você é professor de marketing, não é isso? Sim. Então, você vai poder falar disso melhor que eu, mas eu conheço casos aqui no Brasil de tênis, um tênis que tinha um nome engraçado, e que inclusive a propaganda dele dizia isso, o nome esquisito do melhor tênis. E até aquele momento ele não era conhecido. Quando começaram a gastar com mídia, bastante propaganda, as pessoas compravam e não sabiam nem se a qualidade era realmente, ou se ele era realmente o melhor tênis. Então essa exposição vai dando a sensação de que esse é o melhor. Então nesse caso aí da TV, ou do filme Matrix, quando aparece HP, a ideia é essa, né? A ideia é que mesmo sem a pessoa perceber, ela não viu isso conscientemente, mas se ela tiver que tomar uma decisão, qual é a impressora que eu vou comprar? Tem uma sementinha lá que foi plantada, sem ela perceber, ela fala assim, vou levar essa aqui, da marca HP, acho que é legal. Então, o conceito é esse. Né? Firmar o institucional, é isso? Nesse caso foi esse. Agora, tem também, por exemplo, imagem 21. Isso aí deu uma grande confusão também para a MTV. Então a MTV tem aquelas vinhetas que vão assim passando rapidinho entre um programa e outro e tal. Imagens muito rápidas. E o pessoal pegou uma dessas vinhetas, congelou e encontrou cenas de sexo, pedofilia, sadomasoquismo, e foram comprovadas. Deu uma confusão total, processo, aquela história toda. Então, imagina, em todos eles dá a impressão de mão boca ali, é isso, né? Que é a parte que mais aparece, eles colocam só no fundinho ali, em segundo plano, às vezes, né, a imagem, que é justamente para dificultar a vista, não pode aparecer, né, quando está passando no programa. Mas, como você falou, alguém chegou lá, deu a pausa, melhorou a imagem e conseguiu ver. Provavelmente percebeu que tinha alguma coisa estranha. E aí congela a imagem.
É que na MTV tem muita coisa estranha. Se você for ver, eles têm aquele estilo meio psicodélico, né, de fazer, né? Voltado para o jovem e tal. E às vezes o jovem... Mas nesse caso aí, a gente entra naquela história, novamente, parece meio conspirativo. Sexualização. Pois é. Qual seria a finalidade? Tem uma finalidade? Transparece uma finalidade ou não? A gente tenta buscar isso. É um canal para jovem. O jovem gosta de sexo. O sexo atrai jovem. Pode ser... Mas por que tem que ser sadomasoquismo e pedofilia? Aí, né? Provavelmente as preferências de quem colocou, né? É o doente que colocou lá. A ideia que você falou realmente me parece, como psicólogo, faz sentido. A pessoa coloca ali, já que o jovem está focado muito nisso, mesmo que a imagem apareça muito breve, inconscientemente ele começa a preferir aquele programa e ele nem sabe por quê. Ele começa a achar que é porque é um programa descolado, é alegre, é legal, mas ele não percebe a mensagem que está por trás. Por exemplo, a gente pegar a imagem 22. Isso aí é intenção clara desses programas reality shows que a gente assiste, né? Tanto o Big Brother quanto a Fazenda. Claro que quem assiste não vai assistir para ver se tem alguém lá que é muito inteligente, ou é religioso, ou ora antes de fazer a refeição. Então, eles querem ver as meninas e os rapazes sarados. E aqui eles pegaram uma mensagem subliminar no intervalo, que fala sobre fazendo propaganda do Big Brother, e usaram um programa especial, né, em formato flash da Macromedia, para elucidar a figura. E ali aparece uma mulher, né, com os seios de fora. Que é justamente o que você falou. Quem quer ver Big Brother, quer ver os corpos, o pessoal vê a propaganda, já fica com vontade. É o que você disse, né? Não vai assistir Big Brother para rezar, né? Não. Não é no momento de oração que ele Embora tem uns que assistem e depois ficam metendo pau. Aquilo é um absurdo, mas tá todo dia lá para depois... Então na internet eu estava só passando pela sala e eu vi e fiquei aqueles 2 minutinhos. Né? Exatamente. Legal. Então esses são alguns exemplos muito bacanas de imagens que estão realmente no dia a dia. A gente pode pegar outros produtos também, como por exemplo... Aí tem umas viagens. A imagem 24, tem um pessoal que se dedica a achar coisa que não existe na coisa, entendeu? Então eles pegam a imagem, por exemplo, do Nescau, aí ficou bem pequenininho para ver. Ali dentro do copo, eles destacaram ali como se tivesse a imagem, o desenho de um pênis ali dentro do copo. E me parece que uma das coisas preferidas que eles gostam de esconder, ou pelo menos achar nessas imagens escondidas, são esses desenhos. Então, aí o Nescau, a gente coloca ali, aparece esse formato. Na imagem anterior, que é a 23, que é de um produto bem conhecido também, que é o Taf Maé, a pessoa diz que o rótulo ali, né, do Taf Maé, já simula também o que seria um símbolo ali fálico, né, mostrando ali os 2 testículos e correria para o lado esquerdo ali o restante, né, do pênis. Então esses são exemplos. Tem outros. Como se fala do Taf Maé como energético, que é uma das funções que ele diz ali como energético. Pode ser uma alusão a isso. Pode ser que tenha sido a intenção. Essa aí também. Há imagens que isso aparece mais. Por exemplo, a imagem 31, que é um produto também que a gente conhece, uma tônica. E tem ali na tônica aquele símbolo ali, que é 2 golfinhos sentados, se forma que seria uma mulher sentada de perna aberta, bem pequenininho. E do lado esquerdo, as latinhas de Pepsi. Eu até tenho essa latinha em casa. Eu consegui arrumar uma latinha bem antiga. Você coloca uma em cima da outra e você vê que os desenhos ali que formam na latinha formam a palavra sexo mesmo. Forma mesmo. Você tem essas atas e forma. Eu tenho. Agora, você precisa destacar isso, né? Agora, foi proposital? Não foi proposital? Há quem diga... que são aquelas da esquerda, você reproduz ali e dá para encontrar a palavra. Exatamente. Tem outra também, que a imagem 32, uma bebida alcoólica. Bebida alcoólica tem tudo a ver, né, com erotismo, então
esse gin aí, o reflexo do gelo colocado no copo, também aparece ali a palavra sex. Aparece bem mesmo. Também mas isso poderia ser um pouquinho seria recurso gráfico, será? Pode ser também. Pelo menos é o que dá a impressão que seja. Mas eu já peguei coisas. Uma época eu fiquei meio procurando também. Você começa congelando o filme. Não, mas mais assim em imagens, em shopping, em cartaz, eu fiquei lá olhando. Eu achei algumas coisas muito interessantes, né? Então, se pegar a imagem 33, por exemplo, tem um cartaz que eu achei de uma marca de cerveja no bar, que eu achei uma coisa parecida com isso que vai aparecer aí na imagem 33. Então, caindo ali na água, tem a imagem de uma mulher. Na imagem que eu achei no bar, apareceu que seria uma mulher nua no meio do líquido caindo também. E ficou bem... depois que mostra, nossa, é mesmo, né? Ou seja, é a associação da bebida alcoólica com sexo, novamente. Exatamente. Mesma coisa na imagem 34. Então, mais uma vez, a imagem de bebida. Aí, com a bebida vai caindo no gelo, se você ampliar ali a parte da bebida, o cidadão achou ali um símbolo fálico ali novamente. Né? No meio no meio do gelo. Então, entra a criatividade toda da pessoa. E nenhuma empresa escapa, né? Até as maiores empresas, se pegar a imagem 35, por exemplo, o McDonald's, ele tem aí um produto que até as crianças gostam muito, né? Que é o Mac Nuggets lá, mas ficou bem esquisito esse Mac Nuggets aí, né? Então, vou falar que é um Mac Pênis aí que eles estão... Mac Pênis? E nesses casos, por exemplo, você acompanha se o McDonald's, por exemplo, retirou esse cartaz, retira esse... ou continuou essa propaganda? Eu não vi o que aconteceu nesse caso, né? Que isso aí ele pode falar, não, isso aí tá vindo da sua cabeça, não tem nada a ver, que é um desenho feito meio assim. Tá... Vai ficar o disco que não tem, diferente daquelas outras imagens que tá lá realmente, tá foto, né? Que tá a mulher mesmo. Não tem como negar, o cara realmente entregou ali, né? Entendi. Bom, nós estamos acabando mais um bloco, professor. No próximo bloco, nós continuaremos falando sobre mensagens subliminares. Olá, estamos de volta com o programa Reprogramação Mental, hoje falando sobre mensagens subliminares. E aqui para nos ajudar, na verdade para encabeçar esse processo, está o professor Sérgio Henrique Faria. Professor, é contigo novamente. Tem uma imagem aí que também foi meio que sacanagem, uma sacanagem artística, que é a imagem 36. Então a pessoa também, ela demonstra como semelhante àquela que tinha o sapo e o cavalo que nós vimos no começo, ou que seria uma inocente mulher tomando uma taça, um drink. Quando você vira ela de ponta cabeça e cobre, né, a inocência já desaparece. Então realmente... Foi bem feita, tá, inclusive, né? Em termos de construção. Outra também bacana, aí a gente já começa a pegar a imagem usada também na parte mercadológica. Você pode dar um uso legal para ela também. Então a gente pega a imagem 25, é uma imagem muito bonita, inclusive. Então já é o uso artístico nas propagandas. Então a propaganda de ketchup. E ele usou uma construção aí artística, né, do frasco ketchup que lembra uma boca, uma língua bonita, sensual, inclusive, mas não é nada de mau gosto. Para ketchup até a gente fica pensando, para que tanta sensualidade num ketchup, né? O nome já é sensual. Os caras não brincam, né? Já é outra subliminar. Aí já é outra,
Outro bacana também, o 26, também foi uma propaganda muito criativa. Então, nas aulas de marketing, às vezes eu mostro para os meus alunos essa propaganda. Do golfe. Você consegue identificar aí alguma coisa, Valdeci, você que está também assistindo aí, da internauta? impressão de um carro que vem de frente e o outro que sai. É isso? Isso. Agora, o que está formando ali? Qual que é a intenção por detrás dessa imagem? Essa de verdade, pelo menos na distância que eu estou, não estou entendendo muito não. Aí, olha só, se você pegar e imaginar isso aí como um avião. Então, ali, um carro do lado forma a asa do avião, a roda seria a turbina. Ou seja, um carro é um avião. Agora sim, agora dá para ver. Depois, chamado a atenção para isso, já deu. Ele voa. Então, eu achei muito bacana, muito criativa criativa mesmo. Essa questão, usando mercadologicamente a imagem subliminar, né? Outra também que foi usada já com criatividade, a 27, uma campanha. Então, é isso, a campanha aí, um anúncio social e relacionado ao meio ambiente. Então, você vê que lembra um bolo de aniversário com velas acesas e está escrito lá na imagem: é assim que nós vamos celebrar o Dia da Terra. Só que naquilo não é um bolo, na verdade são fábricas, né, com suas chaminés e chamas, soltando fumaça preta, poluindo. Então tem dois sentidos, né? Então bastante forte também essa campanha aí, achei bem legal. Uma outra, também mercadológica, a 37. Então um produto aí, dessa vez voltado vendido aí para o lubrificante, o KY, e ele criativamente também ele já mostra para que serve, né, o produto de uma maneira criativa. A hora que ele coloca lá a caixinha pequenininha com tubo grande, é guardado ali. Mas tem que passar o KY. Tem que passar. Então eu achei bem legal a ideia do cara. Eles usaram uma caixinha pequena. Aí o concorrente já chutou o pau da barraca. Se você pegar o slide seguinte, que é o 38, também de lubrificante, já foi um pouquinho mais radical. Que é o Manix. Então ali, né, sumiu uma das... A mocinha sentou ali. Já pioraram a situação. Já não foi muito sutil, né? Esse já não foi muito sutil. Em política também, se você pega o 39, esse foi um outdoor. Aí dá para a gente esconder mensagens em frases, em palavras. É que a gente estava falando com o Valdeci, a marcação analógica. Então nessa frase aparece bem. Então, são 3 outdoors lá nas propagandas políticas, né? Até seu filho sabe o nome daquele político que suja as ruas na disputa eleitoral. E está destacado ali em vermelho uma mensagem, né? Seu candidato, por coincidência, é o que joga panfletos na rua? Por coincidência. Então, são 3 mensagens que estão aí colocadas. Pode ser usado verbalmente. A gente, em terapia e hipnose PNL, a gente faz essa marcação. Por entonação. Por entonação. E não deixa de ser algo que a pessoa não percebe aí, de repente, conscientemente. Aí ficou destacado para a pessoa realmente perceber. Você falando disso me lembrou de uma música do Chico Buarque, Calabar, da peça Calabar. E o Chico Buarque, na música, ele fala cala a boca, Bárbara. Então, só que a entonação é cala, bar. Então, na música, na própria frase cala a boca, Bárbara, ele soa alto o nome Calabar. Ele já conhecia isso, se não me engano, essa música dele é anterior à programação neurolinguística, às descobertas da hipnose ericksoniana, né? Mas ele já usa essa marcação naquela música, Calabar. Interessante. Temos também imagem 28. Aí já é mais um caso de super criatividade da pessoa que conseguiu achar isso aí, né?
Então, o que seria um prato de comida apresentado aí num cardápio, o desenhista profissional lá foi destacando o que estava ali na foto do prato e conseguiu achar um bacanal. Caramba. Feito com a comida, né? Então, o cara... Não pode nem comer sossegado, mas... Não, tem lá Aí, é o que eu falei, se você começar a procurar viajar na maionese, você vai começar a achar coisas... Você vai achar até o que não existe, é isso? Até o que não existe. Até em dinheiro, que você vai ver na imagem 40, por exemplo, até no euro os caras conseguiram achar O quê? Essa do euro eu tô... Para variá-la, foi mais um pênis ali, mas... E não tá bom o euro, o Peru tá desvalorizado. Tá desvalorizado, né? Ainda por cima. E ainda desvalorizado. Se fosse uma outra moeda... Bom, professor Sérgio Henrique, foi muito bom a sua presença aqui. Aprendi bastante, eu acredito que nossos amigos internautas também. Uma mensagem sua para finalizar o nosso programa. Tá, eu queria dizer obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. As pessoas que quiserem conhecer, conversar mais sobre esse tema, além de dar aula de marketing, eu faço palestras motivacionais e treinamentos na área de PNL, Programação Neurolinguística, hipnose, auto-hipnose e técnicas de estudo. Eu tenho... Você quer botar a sua imagem lá no... Isso, pode botar a imagem 41. É a imagem do meu instituto. Eu tenho um blog também. Para me achar é muito fácil, colocando o meu nome no Google. Sérgio... Estúdio da Mente? Isso. Você colocando Sérgio Henrique Faria, sem H, no Google você já acha esse meu blog, acha alguns vídeos meus e... bastante material sobre programação neurolinguística, hipnose e treinamentos. Ok. Bom, quem quiser procurar o professor Sérgio, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no canal da Demais TV e no nosso canal da Sociedade Interamericana de Hipnose. No meu blog, Valdeci Carneiro. Foi mais uma vez, aos nossos amigos internautas, foi um prazer estar aqui com vocês. A nossa proposta é trazer sempre assuntos relevantes, pessoas que estão fazendo um trabalho relevante, e o professor Sérgio está fazendo um trabalho relevante. É um trabalho que nos faz ter orgulho do trabalho do pesquisador, do trabalhador brasileiro, da hipnose brasileira, que, como eu sempre digo, a hipnose brasileira é top mundial, não deve nada a nenhuma linha de hipnose do mundo. O brasileiro ele tem essa versatilidade, essa capacidade de se superar e de fazer melhor sempre. Então, mais uma vez, agradeço a todos e até o próximo programa, na próxima quarta-feira, às 16 horas. Muito obrigado e boa tarde a todos.